Agora a gente vai direto para o bate-papo especial com a nossa psicóloga Ana Gláucia, psicóloga oficial aqui do programa Mulher. Ela já está aqui, ó. Ana, seja bem-vinda. Obrigada, Lá. Muito obrigada. A gente vai falar de um assunto que está super em alta, né, Ana? Com certeza. Ontem, né? eu só ouvi, aliás, ontem e hoje, né, eu só ouvi falar disso. Você assistiu a novela ontem? Em todo lugar que eu fui só se falava nisso. Você assistiu a novela ontem? Que cena forte. Por quê? Porque falava de um tema muito forte, falava de abuso sexual. E é disso que a gente vai falar aqui hoje, né, Ana? Pois é um tema muito forte, as cenas foram muito fortes, né? E elas retrataram um pouco, sim, do que a gente vive de todo um drama e de toda uma dor psíquica, uma dor física, uma dor emocional, familiar, enfim. Eles retrataram, conseguiram retratar, claro que de uma forma bastante dramática, tudo, mas conseguiram retratar, sim, um pouco da crise mesmo e desse trauma que é o abuso sexual. Começando, Ana, afinal, o que é o abuso sexual? Para a gente começar, para a gente entender o que é o abuso sexual, a gente precisa entender o que é abuso. Então, em todos os âmbitos, né? Então, abusar é você passar do limite, é você conseguir ultrapassar aqueles limites, aquelas barreiras colocadas por alguma determinada coisa, determinada pessoa. Então, abusar de bebida alcoólica, abusar disso, abusar daquilo. Então, é passar mesmo dos limites. E quando a gente fala de abuso sexual, é esse passar dos limites dentro de caráter sexual, dentro de características sexuais. É muito mais amplo do que somente o ato sexual indesejado, o ato em si. Mas o abuso sexual, ele pode vir de diversas maneiras, não somente num ato mesmo consumado, um ato sexual consumado e indesejado. Então, ele é um abuso, é passar dos limites, é se apropriar de situações indesejadas que tenham cunhos sexuais e características sexuais. Isso é o abuso sexual. E quais são os tipos de abuso sexual? Existem diversos tipos lá, e isso é interessante a gente entender. Quando a gente fala de abuso sexual, a gente linka ao ato sexual. Sim. Só que existem diversos tipos de abuso sexual sem contato físico e abuso sexual com contato físico. O assédio sexual é um abuso sexual. Você não ter necessariamente o contato mesmo, a relação sexual, mas você ter práticas também condizentes a alguma característica sexual é um abuso sexual. Você falar palavras obscenas para uma pessoa sexual. Então, tudo que tem características sexuais está ultrapassando o limite que as pessoas colocam, isso é o abuso sexual. Assédio é o abuso sexual. Exibicionismo é o abuso sexual. Voyeur é o abuso sexual. Estupro é um abuso sexual. Então, são várias características de abuso sexual. Então, a gente precisa entender, porque a gente pode estar sofrendo um abuso sexual. Sem nem saber. Sem nem saber. E também nós podemos estar sendo abusadores, né? Eu acho assim que é muito interessante a gente falar sobre isso, porque muitas vezes a brincadeira ela passa a ser um abuso. Não, mas é uma brincadeira. É muito interessante quando existe abuso sexual, para você ter uma ideia, dentro de uma relação de casais. Vamos supor uma relação, um casamento. Um ato sexual, por mais que a pessoa não queira ter aquele ato sexual, mesmo que ela não brigue, ou não empurre, ou não, fique violenta, não agrida, mesmo que ela não queira, isso é um abuso sexual. Então, o abuso sexual, ele está dentro de várias relações, entendeu? De brincadeiras, de um colega de trabalho, de um assédio, né? De um colega de trabalho, de uma fala, de uma ideia que você dá, de um toque, que a pessoa se sente invadida, isso é um abuso sexual. Então, muitas coisas hoje a gente pode caracterizar como abuso sexual e passa muito despercebido, né? E parece que hoje a gente ouve falar mais, né, Ana? Parece que antes não se falava em abuso sexual. Por que disso? Talvez por dois movimentos. Talvez porque hoje realmente as coisas estão muito mais explícitas, né? A mídia veio aí também para explicitar muitas coisas. Talvez hoje a gente tenha também um empoderamento maior para poder falar isso sem alguma retaliação, por mais que existam muitas retaliações. Então tem muitas características aí, vai muito da dinâmica que a pessoa está inserida, né?
Mas eu acredito sim que a gente tem passado por momentos onde as pessoas têm sido mais explícitas e as pessoas têm sido mais incitadas a fazer isso, a cometer atos e mais abusos em todas os critérios e mais em abuso sexual. Talvez sim a mídia tenha um pouco de responsabilidade nisso. E talvez a gente tenha perdido um pouco dos limites, né? Dos respeitos. E eu acredito que a gente pode considerar essas possibilidades lá. E Ana, quais são os sinais que uma pessoa que está sofrendo os abusos, que outra pessoa pode reconhecer esses sinais? Pois é. A gente viu muito na novela uma criança, né? Ela foi abusada sexualmente na infância. Na criança, a gente consegue perceber algumas alterações de comportamento. Alguns estudos dizem que a criança pode apresentar uma rejeição ao abusador ou uma aproximação ao abusador. Ela pode apresentar também alterações de humor, pode apresentar psicopatologias, depressão, uma ansiedade, um medo, um isolamento. Só que essas características também estão nos adultos. Porque não são todos os adultos que conseguem procurar ajuda e dizer que estão sendo abusados sexualmente. Existem muitos tabus ainda a serem quebrados nesse sentido. Então, sim, uma pessoa que se sente incomodada na presença de outro, uma pessoa que não quer ficar naquela reunião com aquela pessoa, uma pessoa que não quer pegar aquela carona, uma pessoa que começou a ter algumas interpretações erradas, ou então começou a ter crenças diferentes daquele abusador. Uma pessoa que talvez esteja já falando, puxa vida, fulano tá, sabe, pesado, fulano já está passando dos limites, fulano, uma pessoa que questiona, uma pessoa que verbaliza, ela pode estar sofrendo algum tipo de abuso, sim. E às vezes lá as pessoas elas não falam e não vão às vias de fato nessa questão do abuso, porque tem muito afeto envolvido, né? Depende muito de onde o abuso acontece. Muitas vezes o abuso acontece numa relação de trabalho, muitas vezes o abuso acontece em casa, muitas vezes o abuso acontece de um amigo. Você fala assim, não acredito que ele está fazendo isso. Não pode ser, né? Não, gente, muitas vezes a pessoa se recusa a acreditar. Acreditar. Não, era uma brincadeira só. Nossa, mas ele está brincando mais vezes, né? Está brincando várias vezes. Não é possível que ele está pensando isso. E às vezes a pessoa não consegue realmente acreditar naquela situação e colocar para frente, sabe? Porque eu acredito que a gente coloca os limites, mas as pessoas ultrapassam os limites por quê? Por que se estão ultrapassando os limites? Eu acredito que tanto o abusador quanto a vítima precisam se colocar e se posicionar de uma outra forma. É claro que a gente não tem como instrumentalizar muitas pessoas. Tem muitas crianças que é muito difícil você instrumentalizar a criança para ela se empoderar e falar isso. Por isso que a criança ela precisa ter um adulto muito esperto perto dela. Ontem mesmo na novela, a menina falava, a atriz falava assim, mãe, como que você não viu? Percebeu. Gente, aquilo ficou tão eu fiquei chocada. Como que você não viu? Como que você não percebeu isso? E ela viu. Lá no fundinho, ela viu. Talvez ela falou assim, não, gente, não é possível o que está acontecendo. Isso acontece muito, mas está acontecendo e a gente precisa fazer alguma coisa, porque o abuso ele traz consequências terríveis. E como que a gente pode ajudar, Ana, seja uma criança, seja um adulto, que a gente percebe que está sofrendo esse abuso, como que a gente pode ajudar essa pessoa? Como que a gente pode abordar essa pessoa? Eu acredito que tem que se abordar com muito amor e com muito carinho e com muito cuidado, porque essa pessoa ela já está sendo violentada emocionalmente, sexualmente e de outras formas aí. Então isso precisa ser abordado de uma forma muito cuidadosa e com muito carinho, perguntando, eu estou percebendo que você está tendo esse tipo de comportamento. O que está acontecendo? A primeira coisa que a pessoa vai fazer é negar. Não negue para mim, Diga para mim o que está acontecendo, que eu posso te ajudar. Mas eu tenho medo do fulano de tal, o que vai acontecer? Gente, calma, as coisas não podem ser, não quer saber, eu vou lá e vou acabar com isso. Calma, porque isso pode assustar também a vítima. E a vítima não abrir a situação que está acontecendo. Uma outra coisa que a gente deve fazer é quando a gente perceber um abusador. Quando a gente perceber que aquela brincadeira daquele nosso colega está passando o limite. Você fala assim, olha, você está passando o limite. Você está abusando. Não, mas eu estou brincando. Não, você não está brincando, procure ajuda.
Porque, gente, eu tenho certeza lá que pessoas que estão nos ouvindo são vítimas e tem abusadores nos ouvindo. Tem pedófilos nos ouvindo. Eu tenho certeza disso. E tem pedófilos em casa que sofrem com esse desejo sexual por crianças e está desesperado. Porque o pedófilo, ele é um transtorno, ele é um doente. Uma pessoa que precisa de ajuda. Então, existem pessoas assim, eu quero dizer para as pessoas que estão em casa, procure ajuda. Diga para as pessoas, eu sofro disso. Eu faço isso, eu tenho esse tipo de comportamento, me ajuda, porque tem ajuda. Existe ajuda. Porque para todo comportamento que seja desadaptado, existe uma causa. E para todo transtorno mental também existe tratamento. A gente pode ajudar, né? Então, tanto as vítimas que estão nos assistindo, quanto os abusadores, que alguma vez foi acusado de abuso e fala, meu Deus, mas eu não queria, né, ter abusado dessa forma. Mas passou do limite. Por que passou do limite? Assim, procure ajuda. Para que isso não fique com um pano, sabe, pano quente em cima dessa situação. É a diferença entre o abusador e o pedófilo. Pois é, quando a gente vê uma violência sexual infantil, a gente já rotula como pedófilo, né? E não necessariamente todo pedófilo é um abusador. E nem todo abusador é um pedófilo, né? O abusador, ele abusa sexualmente da criança. Ele não necessariamente seja um pedófilo, porque ele pode abusar da criança, do adolescente, do idoso, do adulto. Ele pode abusar, né? Não necessariamente só a criança. A pedofilia, ela é sim um transtorno mental, um transtorno parafílico mental, né? Ele tem esse fundo emocional, esse fundo de transtorno. O pedófilo não necessariamente ele abusa, mas ele pode ter desejos, fantasias sexuais com crianças. E isso pode ser a maior tortura dessa pessoa. Porque essa pessoa pode não querer ter essas fantasias. E ela ter essas fantasias. Ela não consegue muitas vezes se relacionar sexualmente com um adulto. Ela não consegue ver isso, ela tem várias fragilidades egóicas para que isso aconteça. Isso precisa procurar realmente ajuda psiquiátrica, psicológica. Então, é muito interessante a gente fazer essa distinção. O pedófilo não necessariamente é um abusador e um abusador não necessariamente é um pedófilo, mas existem pedófilos que praticam violência sexual. Então, a gente tem que fazer essa distinção, né? Porque existe muita confusão nisso. O abusador, sim, a pedofilia, quando ela vem vinculada a uma violência sexual, ela é um crime. Ela é um crime. E hoje ela é julgada como um crime mesmo, né? Hediondo, inafiançável. Mas a gente precisa entender o transtorno que está por trás disso. Então, acho que é interessante a gente colocar isso, sabe? O que é pedofilia, o que é um pedófilo, o que é um abusador, o que é uma violência sexual. A gente precisa entender muito bem tudo isso. E Ana, qual a consequência para essas vítimas de sofrer um abuso sexual, seja para uma criança, seja para um adulto? Eu li um relato de uma menina que ela falou assim, foi bem um relato dela, ela falou assim, em que momento eu deixei claro que ele poderia me tocar? Então ela se culpa. Como que foi que eu passei essa informação para o meu abusador que ele poderia me tocar? Então a primeira coisa que a gente percebe como consequência de um abuso é a culpa. Eu tenho responsabilidade nisso. Porque muitas vezes o abusador culpa também as vítimas, né? Então, a primeira coisa é a culpa. A segunda coisa, o isolamento, é a depressão. O estresse pós-traumático está muito, muito, muito presente. A ansiedade está muito presente. A vitimização, quando a pessoa fica já numa idade adulta, a pessoa fica um pouco mais vitimizada, um pouco mais fragilizada. A dificuldade de autonomia, a dificuldade de empoderamento, porque isso é roubado da pessoa em algum momento, seja na infância ou seja na idade adulta, né? Existiu um relato de uma moça que ela falou realmente isso para jornalista. Foi uma entrevista muito densa, sabe? E ela falou para a jornalista, ela falou assim, eu não quero mais que ninguém me toque. Ninguém mais tem o direito de me tocar. Então, a supergeneralização também está presente quando essa pessoa é tocada de uma forma que ela não gostaria. Ela generaliza, então ninguém mais vai me tocar. Então traz muitos problemas de comportamento, muitos problemas cognitivos e de relacionamento. Então assim, gente,
uma brincadeira, uma palavra que você fala, sabe assim, ela está deixando, vamos ver até onde dá. Isso pode trazer consequências terríveis para as pessoas, terríveis. A gente precisa respeitar, a gente precisa rever isso, porque o abusador não necessariamente tem uma psicopatologia, ele só é um abusador, ele está aproveitando aquele momento dele lá para ele se satisfazer de alguma forma. Então a gente precisa rever tudo isso por conta das consequências que traz. E não traz só para a pessoa, traz para a pessoa, para a família, para os filhos, para as gerações. Isso é muito importante. Bom, nosso tempo chegou ao fim, mas eu espero que o nosso bate-papo aqui sirva de alerta, né, para todo mundo que está nos acompanhando em casa. Sim, e eu me coloco à disposição, porque eu acho que é um tema muito denso, né? E eu me coloco à disposição para as pessoas que quiserem conversar comigo, para as pessoas que estão se sentindo abusadas. Tem minhas redes sociais, psicóloga Ana Gláucia Lima, para os abusadores, para a pessoa que fala, Ana, eu tenho esse sentimento, eu tenho essa atração, o que eu faço com isso? Me ajuda. Preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para que isso não evolua. Tá certo. Então, Ana, obrigada pela presença mais uma vez e a gente se vê na próxima semana. Obrigada a você. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Não sai daí, que eu tô te esperando.